noite, amados irmãos e irmãs, todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez por esse horário para todos juntos clamar e obedecer a Deus, a sua palavra, né? Graças a Deus por mais essa oportunidade. Quando nós paramos para ouvir Deus, nós estamos clamando a Deus, nós estamos falando ao nosso Deus e também parando para ouvir Deus falar conosco. Deus abençoe a todos os meus amados, preciosos irmãos e irmãs, companheiros, amigos que sempre nos acompanham nesse horário. Nós estamos agradecidos a Deus por mais um dia de bênção, de paz e uma noite maravilhosa, ainda mais agora na presença dEle. Que o Espírito Santo possa vos guardar, meu irmão, minha irmã, possa vos ajudar a alcançar você e te dar as bênçãos prometidas que Ele sempre tem para dar para nós, né? Basta você abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar. Se nós tivermos tempo para Deus, qualquer tempo, seja meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou mais, o dia todo, você tem o dia todo, as horas que você tirou para adorar a Deus, para ser abençoado. Mas se você não tem também lugar para Deus, tempo para Ele na sua vida, você também não terá bênçãos, né? Você poderá passar por alto e não ver o que Deus está fazendo. Mas nós damos graças a Deus porque, além dele cuidar de nós, além dele nos abençoar, Ele envia a salvação para nós. Espero eu que nós, cada um de nós, possamos assim ver Deus conectado na sua palavra e como um grande reclame, desejoso que cada um de nós possamos enxergar e ver a hora que estamos vivendo. Meus amados irmãos, minhas irmãs, nós já estamos com 2 programações falando, ouvindo a mensagem de discernimento do Espírito, e esse é um assunto muito sério, e nós precisamos discernir mesmo. Não é apenas dizer de boca que vai discernir, não discernir coisa alguma, mas você tem que amar a Deus, amar a sua palavra para discernir juntamente com a palavra. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir já o pão diário de hoje, depois nós vamos ler uma escritura que se encontra aqui, olha, hoje eu quero ler uma escritura que se encontra em Apocalipse capítulo 3, verso 20 a 23, Apocalipse capítulo 3, verso 20 a 23, mas antes nós vamos ouvir o pão diário de hoje. Deus abençoe a todos no nome precioso, querido, amável de nosso Senhor Jesus Cristo. It's just a day of unsettled peace and unsettled rest everywhere. People are running to and fro, speaking whatever they may speak. Este dia em que estamos vivendo é um dia de tão grande paz instável e descanso instável por toda parte. As pessoas estão correndo para lá e para cá, falando seja lá o que falam. Most anybody, either following, no matter what they teach or sing, somebody will listen to them. Praticamente qualquer um pode conseguir seguidores. Não importa o que ensinem ou pensem, alguém os ouvirá. And it's a day the prophet spoke of. People, when they're hungry, they'll eat from anywhere. If children and people are starving, they'll eat from a garbage can that wants to eat from a nice table. E é um dia do qual os profetas falaram. As pessoas, quando estão famintas, comerão de qualquer lugar. Se crianças e pessoas estiverem morrendo de fome, elas comerão de uma lata de lixo, as quais outrora comiam de uma boa mesa. But if they're hungry, they'll eat somewhere. I think real true ministers of the gospel ought to be up and going, ought to be giving to people the right things, meat in due season. Mas se estão famintas, comerão em algum lugar. Assim, eu penso que os ministros verdadeiramente genuínos do Evangelho devem estar em plena ação, devem estar dando às pessoas as coisas certas, alimento a seu tempo. Amém. Então nós ouvimos que os verdadeiros ministros têm por obrigação, dever trazer alimento ao tempo.
E nesse tempo que estamos vivendo, nós temos o alimento de Deus para nós, que é a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus, ela é uma espada aguda de 2 gumes, que ela corta, né? Na entrada e também corta na saída. E ela está fazendo isso em prol do eleito, da noiva de Jesus Cristo, os quais antes da fundação do mundo têm sido alcançados por sua benevolência, né? Graças a Deus por isso. Estamos vivendo num tempo tão difícil. Se você quiser seguidores, você pode montar qualquer coisa aí e seguir. Mas o profeta diz assim para nós, que uma pessoa pode até comer da lata de lixo, né? Se ele estiver faminto, não tiver de comer, o que tiver, ele come. Mas nós louvamos a Deus que Deus dá alimento bom para nós. Deus dá a mesma farta para nós, um alimento que alimenta a nossa vida espiritual, e nós não precisamos comer da bolota do mundo, das bolotas dos incrédulos, né? Dos malfeitores, dos críticos, daqueles que realmente são contra Deus. Porque Deus alimenta seus filhos através do pão da vida, que é a sua palavra diz: eu sou o pão da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a escritura aqui, que se encontra então Apocalipse capítulo 3, verso 20, até o verso de número 23. Apocalipse capítulo 3, verso 20 a 23, que diz assim para nós, falando sobre essa última era, a era de Laodiceia, a qual estamos atravessando, estamos vivendo. É uma era tão pecaminosa, tão terrível, mas nós cremos que Deus tem tido misericórdia. Diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, algo importante para nós aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós sabemos que em cada era Deus tem tido um Espírito, Deus tem tido um olho, Deus tem tido uma linha de discernimento para cada era, cada dispensação. Por isso que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Durante toda a era, Deus teve um Espírito advertindo as demais, as igrejas, né? Por isso, quem tem ouvido de Deus, ouvido pela fé, passa a ouvir o que o Espírito diz. Porque em toda administração, em todas as partes, Deus nunca deixa seus filhos abandonados, mas Deus dá uma diretriz, Deus dá discernimento, Deus dá uma advertência para ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, então sabemos que o Espírito de Cristo está na terra hoje, está aí ungindo todos aqueles, né, que são seus súditos, mas por outro lado também, quanto a proposta e partida, há o Espírito Santo de Deus guiando, dirigindo a noiva também. Amém? E esse Espírito está aí. Então a Bíblia diz para nós, aqui Apocalipse capítulo 13, verso 5, olha: e foi-lhe dado uma grande boca, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Bom, isso já está aqui agora. Depois, quando a noiva sair daqui, isso continuará por 42 meses, que é exatamente os 1260 dias, ou os 3 anos e meio, que é o período da tribulação. Mas nós sabemos que desde já, esse poder do anticristo já está aqui com as falsas doutrinas, né, com suas maneiras de trabalhar, mas nós damos graças a Deus que estamos ouvindo uma mensagem intitulada Discernimento de Espírito. Você precisa discernir o Espírito. Não é porque a pessoa é bondosa, não é porque o ministério é bom, não é por causa disso. Discerne o Espírito por onde o que ele está tentando fazer com o que ele tem. Se ele vem de acordo com a palavra de Deus, esse Espírito é de Deus. Mas se ele vem apenas em nome da verdade, mas o contrário da palavra de Deus, esse Espírito é de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, crê na palavra de Deus. Então provai os espíritos se eles são de Deus. Tá bem? Tem tantos espíritos disfarçados aí, dizendo que é de Deus, mas na verdade eles são contra Deus. Veja só, mais religiosos que foram, né, aqueles no tempo de Jesus, mas foram eles mesmos que carregavam
as escrituras, tinham a sinagoga e tudo mais, mas é eles que olhavam Jesus de cima e embaixo, caçando falha. A Bíblia diz assim, tentando achar falha para criticar. Então veja, esse era o espírito religioso da época. E aquele mesmo espírito ainda continua nessa época, estão vendo? Ainda mais agora, quando se une todo o sistema internacional, todo o espírito de Cristo, uma força maior para batalhar contra a noivinha de Deus. Mas nós cremos também que há um poder vivificador que já veio, desceu lá nos dias de Pentecostes, está caminhando por todas as eras e tem chegado até a última dispensação, que é essa era que estamos vivendo, né? Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você é de Deus, você vai ouvir o que Deus está querendo te dizer, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve. Não precisa compreender muita coisa, você tem que crer que Deus enviou a sua palavra para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Esta palavra bendita, Deus tem enviado nessa era que e nós estamos tão felizes em saber que Deus cumpre a sua palavra, né? Glória a Deus por isso, e nós precisamos saber que Deus é maravilhoso. Mas, como vai ser difícil para aqueles que vão ficar aqui, né? Nós vamos ouvir mais um daqui, e logo mais nós vamos já ouvir, logo em seguida, daqui a pouco, a mensagem, mais uma parte da mensagem, que paramos aí no parágrafo 69 da mensagem de discernimento de Espírito. Mas presta atenção nessa letra, e você vai ver como é tremendo para nós, né?
Meus amados irmãos, tem uma parte da Escritura que diz assim para nós, né? Passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. Dura coisa será para muitos que acompanharam, pegaram uma carona com essa mensagem, ou apenas foram crentes fronteiriços e tiveram que parar, voltar para trás. Então, quem ficou, ficou, mas quem subir vai ser feliz, né? Espero eu que você possa estar realmente se enquadrando na fileira daqueles que vão embora daqui, porque se nós pararmos e olhar um pouquinho, ver a grande catástrofe a qual está prometendo vir para agora sobre a terra, nós viraríamos para a parede, como diz o profeta de Deus, e choraríamos as nossas misérias. Mas eu creio que Deus ainda é misericordioso, sempre será. E Ele tem estendido a sua mão amiga, a sua mão de misericórdia, e nem mesmo tem poupado seu unigênito, seu Filho Jesus, para morrer por mim e por você. Por isso, dê crédito à pregação de Deus, dê crédito à palavra de Deus, veja como você está diante de Deus, veja, eu sempre digo assim, examine os créditos aos quais você vive, vê se ele enquadra perfeitamente na visão de Deus, amém? Discerne tudo isso e seja um crente fiel, uma pessoa de fibra que pode realmente dizer assim: eis-me aqui, Senhor, sou um dos tais nessa hora, de trevas, tantas religiões, tantas dificuldades, mas eu estou aqui, crendo na sua palavra, amém? Deus sempre teve um na sua presença, teve o Elias, o Eliseu, o Jefté, o Isaías, sempre Deus teve um, e nessa era não é diferente também. Deus tem o seu povo que crê na sua palavra, isso é individual, Deus fala no seu coração. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir mais uma partícula da mensagem, discernimento de espírito, amém? Então vamos ouvir a partir do parágrafo número 67 em diante. Deus abençoe a todos quando estão já chegando aí e entrando, e vamos ouvindo juntamente, adorando a Deus, alimentando dessa mesa farta que é a voz de Deus para esses dias que estamos vivendo. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Falou da vinda do Senhor. Cada um incluiu sua parte, porque estava ungido. Era tudo de que ele podia falar. Agora, gostaria que tivéssemos mais tempo. Mas tudo o que eles disseram aconteceu. Olhem aqui, eu tomemos apenas algumas das coisas que os profetas disseram. Uma virgem conceberá e dará à luz uma criança. Aconteceu? Claro. Seu nome será Emanuel, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. É o que ele foi, exatamente, o Pai da eternidade. Ninguém nesta terra deveria ser chamado Pai, mas Deus que é o seu Pai. Muito bem. Agora vejamos novamente. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. Amém. A audiência de Pilatos, enquanto o próprio homem, tendo suas costas açoitadas daquela maneira, com um chicote chamado gato de 9 caudas, não percebeu que as Escrituras disseram que seria assim. Eles não tinham discernimento de espírito. Aqueles sacerdotes que diziam: tira, tira, é na cruz, quando eles estenderam os lábios e coisas assim, quando o ouviram clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Eles não tinham discernimento. Vejam, eles não podiam discernir o Espírito. Era disso que Davi estava falando no Salmo 22. Eles estenderam os lábios, não sabendo que estavam fazendo isso. Exatamente o que aquele benjamita fez a Davi. Vejam, ele achou que Davi estava todo errado, porque não concordava com ele em seus princípios de governar seu reino. Ele não entendeu que era o Espírito de Deus em Davi fazendo isso. É aí onde devemos discernir hoje o Espírito de um homem. O que ele está tentando fazer? Amém. O que ele está querendo? Não a que grupo ele pertence, ou o que isso, aquilo ou aquilo mais. Se é branco, negro, amarelo ou o que seja, vejamos o que ele está tentando realizar e consideremos isso.
Vejamos o que ele está tentando fazer para o reino de Deus. Se tem ideias estranhas às nossas, está perfeitamente bem. Se está tentando realizar algo para o reino de Deus, discernam isso dele. Amém. Se ele estiver errado e for verdadeiro de coração, Deus o levará à verdade disso depois de um tempo. Amém. Deixem-no, vejam o que ele está tentando fazer. Agora vemos aqui, então verificamos em sua morte, quando ele morreu na cruz, reclamando tudo que os profetas falaram dele. Traspassaram-me as mãos e os pés, ali se cumpriu. Os profetas estavam certos, eles achavam que eram eles mesmos ou clamavam como se fossem eles mesmos, mas foi manifestado na cruz. Ele foi contado com os transgressores. Isso é o que foi feito com ele. Ele esteve com os transgressores. Em sua morte, puseram seu sepultamento com os ricos. Ele foi sepultado no túmulo de um homem rico. Não deixarei sua alma, ele não deixará minha alma, disse Davi, o Espírito de Deus em Davi falando. Ele não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Como se Davi fosse o santo. Não era Davi, era o Espírito de Deus em Davi clamando. Veja, o Espírito de Deus no homem clamando. Alguns deles disseram: ouçam, aquele velho hipócrita lá. Não era ele, era o Espírito de Deus nele clamando. Vejam, o Espírito de Deus manifesta a si mesmo. Não deixará sua alma no inferno, nem permitirá que o meu santo veja a corrupção. Agora, irmãos, encerrando, permitam-me dizer isso, nosso tempo está se esgotando, mas, olhem, permitam-me dizer isso, encerrando com estas escrituras aqui. Vejamos, seu nome, que o tema de todo o Antigo Testamento era sobre ele, todos os santos profetas ungidos com o Espírito de Deus. Se tudo isso e tudo o que eles disseram se cumpriu exatamente ao pé da letra dele, com certeza essa grande pessoa chamada o Filho de Deus deve saber como estabelecer a igreja do Novo Testamento. Vocês não creem nisso? Ele deve ter uma concepção para saber como estabelecer a igreja do Novo Testamento. Amém. Glória a Deus. A primeira coisa a que quero lhes chamar a atenção, aqui em Mateus capítulo 16, quando ele está falando, então, quando ele desceu, ele estava falando com os discípulos, ele disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: alguns dizem que tu és Elias, e alguns dizem que tu és fulano, e alguns dizem que tu és Beltrano, e assim diversos. Ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus te revelou isso. E eu te digo que tu és Simão, ou Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, aí estamos falando da igreja. Agora, observem atentamente. E se eu estou errado, que Deus me perdoe e vocês me perdoem. Agora, a Igreja Católica diz que aquela foi uma pedra que se encontrava lá, Pedro. E sobre Pedro ele edificou a igreja. Agora, sabemos que isso está errado. Nós, protestantes, discordamos disso. Mas nós, protestantes, dizemos: foi ele mesmo que edificou a si mesmo, a igreja sobre si mesmo. Mas, se notarem, quero discordar disso amigavelmente. Não foi isso. Foi sobre a revelação espiritual de si. Estão vendo? A carne e o sangue. Você nunca aprendeu isso em seminário, por melhores que sejam. Você nunca aprendeu isso por meio de algum credo da igreja, por melhor que seja. Está bem, mas a carne e o sangue não revelou isso a você. Não é uma concepção intelectual de como você deve fazer seu discurso, como você deve se curvar, ou que grande coisa você deve fazer aqui na terra. Não é isso. Não é edificar uma coisa grande ou fazer uma coisa grande.
O que é uma revelação da palavra de Deus. Ele era a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se manifestou e habitou entre nós. Ele era, isso foi a revelação da palavra de Deus. O Espírito em Pedro, revelando por revelação espiritual que ele era o Filho de Deus manifestado, o Deus da glória, manifestando a glória de Deus sobre esta pedra, revelação espiritual da palavra, edificarei a minha igreja. Porque se aqueles profetas estavam sob Deus, falando pelo Espírito Santo que aquele era o Filho de Deus, o mesmo Espírito Santo deste lado volta a revelar a mesma coisa. Amém. Estão vendo? Glória. A carne e o sangue, não se pode aprender isso em um seminário. Você aprende recebe seu doutorado em divindade, seu doutorado em filosofia e o doutorado em leis, ou essas coisas são boas, quiser tê-las, isso mesmo, mas ainda assim não é isso. Você não tem de ter, todavia é bom ter. Você pode ser isso e mais, mas se tiver de apagar o mais, fique com isso. Amém. Isso é aquilo. Se não for aquilo, deixe ficar com isto de qualquer maneira. Amém. Eu quero isto. Aleluias. Isto. Isso. Não revelou a carne e o sangue. Vocês não aprenderam isso Aleluia. pela via educacional. Vocês não aprenderam isso pelas vias denominacionais. Elas são ótimas, instrução. A denominação é ótima, é parte disso. Mas as pessoas estão dando ênfase demais a isso e deixando o discernimento espiritual. Estão vendo? Não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus o revelou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Nunca conseguirão prevalecer. Mostrou que estariam contra ela. Aleluia. Agora, observem e vejam o que é que as portas do inferno estão contra. Não é contra a denominação. O governo a reconhece. Não é. O mundo reconhece nossas denominações, todas elas. Nós temos direito, cada um de nós, como cidadãos americanos, temos direito à denominação. O que está bem, nós somos gratos por isso. Mas não é contra isso que as portas do inferno estão. Estão contra a revelação espiritual de Cristo, estando aqui agora, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É contra isso que estão. As portas do inferno estarão contra ela, mas nunca prevalecerão. Glória a Deus. Aí está, discernimento espiritual. Independente de quem seja, é meu irmão, contanto que esteja tentando alcançar o mesmo objetivo pelo qual eu estou trabalhando. Seja ele profeta, seja pastor, seja diácono, seja fulano de tal, que Deus o honre desta maneira, daquela maneira, seja o que for, me desonre, faça o que quiser, mas ainda assim é meu irmão. Estamos trabalhando pela mesma coisa, estamos enviando todas as nossas obras para o mesmo reino além. Ele está trabalhando pela mesma coisa que eu, discernimento espiritual, revelação espiritual de Deus. Olhem aqui, se quiserem, Jesus, eu preguei a outra noite em algum lugar, talvez lá, não foi assim ao princípio. Temos de voltar ao princípio para encontrar nosso texto agora só por um momento. No princípio, houve Caim, intelectual, construiu uma bela igreja, diríamos, fez um belo altar, ofereceu um sacrifício, orou, sincero, deu graças, pagou o seu dízimo, tudo tão religioso quanto Abel. Mas Abel, não havia Bíblia naqueles dias, mas por revelação espiritual, ele viu que não foram frutos do campo que nos fizeram pecar, não foram maçãs que eles comeram. Vejam, não foram maçãs, a revelação lhe disse isso, e não foram os frutos que o fizeram sair de lá,
foi vida, a separação de vida. Assim, ele foi e pegou um cordeiro e o ofereceu em seu lugar pela fé, que é a revelação espiritual. Glória a Deus. Amém. Amém, A amém. revelação de Deus, revelação espiritual que lhe foi revelada. Amém. Não é um fruto, não são maçãs, não são pêssegos, ameixas e peras. Foi uma separação de vida. Assim ele foi e pegou uma vida e a ofereceu em vez de frutos. Frutos são o que você, suas obras de suas próprias mãos. O que você faz aí? Vou construir isto, vou fazer isto, vou apoiar aquilo. Isso é bom. Ele tinha um altar exatamente igual ao que o outro tinha. Ambos tinham altares. Isso era bom. Mas foi a verdade espiritual revelada da coisa, pois o Espírito de Deus revelou sobre essa pedra, a pedra sobre a qual Cristo morreu, a rocha das eras, sobre a pedra em que o cordeiro de Abel morreu. Aquele pequeno Abel, ao colocar as mãos sobre aquele cordeirinho e sua lãzinha branca sendo banhada, quando ele pegou uma pedra, não tinha objetos cortantes naquele dia, e retalhou o seu pequeno pescoço daquela maneira e o malhou. E o pobrezinho morrendo, o sangue banhando suas mãos e sua pequena lã toda banhada de sangue, balindo e gritando. Do que isto falou? Do Cordeiro de Deus, uns 4.000 anos mais tarde, revelou espiritualmente a igreja, rejeitando-o. E as pessoas o chamaram de Beelzebul e um diabo, porque todos os profetas tinham declarado. Elas negaram os profetas. Oh, ele disse: vós edificais seus sepulcros e vós os colocastes lá, paredes caiadas. Ele lhes disse: sem discernimento espiritual, não sabendo que aquele era o Cordeiro de Deus, que era para ele ser daquela maneira e agir daquela maneira, pois estava cumprindo a palavra de Deus. E a igreja do Espírito Santo hoje, agindo da maneira que eles agem, fazendo as coisas que fazem, estão cumprindo a palavra de Deus. Amém. Aleluia! Não estão vendo? Amém. Pedro disse no dia de Pentecostes: isso é aquilo. Ele disse: isto vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Glória a Deus. Aquele mesmo profeta inspirado disse que a luz do entardecer iria brilhar, que haveria uma chuva temporânea e serôdia juntas, como nos dias da graça. Aleluia. Olhem aqui, que é isso? As chuvas temporâneas chegando e a chuva serôdia está atrasada. Então chegam juntas e estão juntas, a chuva temporânea e a serôdia juntas. O Espírito Santo manifestado pelo poder e ressurreição de Jesus Cristo. Aí está, chegam juntas a temporânea, a graça de Deus. Ele disse: como aconteceu nos dias de Noé, sua graça estava sendo longânima. Aqui está hoje sendo longânima, uma sobreposição. Traz uma nuvem dos tempos antigos e uma nuvem deste dia, juntas. A chuva temporânea cai primeiro, a primeira chuva que tivemos. Agora, aqui vem a chuva serôdia se sobrepondo, a chuva temporânea vindo junto com a chuva serôdia, o Oriente e o Ocidente se encontrando. Glória a Deus. As duas chuvas caindo juntas, cura divina, mais o anjo de Deus revelando os segredos dos corações e fazendo tudo acontecer. Oh, parece que os verdadeiros filhos nascidos de Deus enxergariam isso. Aí está o Espírito revelando, revelação. Foi sobre isso que Jesus disse que a igreja seria edificada. Bem, então alguém poderia se levantar e dizer: bem, claro, nós, da tal e tal, nós estamos edificados nisso. Tomemos sua palavra um pouco adiante. A última comissão à sua igreja, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo o mundo. Quanto tempo é para durar? Todo o mundo. A quantos? Toda criatura. Quem crê e for batizado, não a igreja. Quem é um pronome pessoal. Quem
crer. O indivíduo, como David Duplessis disse sobre os netos, não há netos no reino de Deus, são filhos. Aleluia. Seu pai foi pentecostal e você só vem aqui a esta igreja porque ele vinha aqui à esquina da rua 11 e Garfield, recebeu o Espírito Santo, trouxe você como neto. Você está errado. Deus tem de se revelar a você. E ninguém pode chamar Jesus de Cristo por concepções intelectuais. Ninguém pode chamar Jesus de Cristo porque se sente triste pelos seus pecados e vem e se arrepende. Ninguém pode chamar Jesus de Cristo senão pela essa revelação do Espírito Santo, dando a conhecer a Ele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Aí está a revelação. Amém. Aí está sobre o que ele edificou a sua igreja. Quem fez isso? Pedro? Não. Quem fez isso? Cristo disse, a revelação de Deus, o Espírito Santo, atraía a vós. Um pouco e vos deixarei, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que vos fará lembrar destas coisas. Está certo? Amém. O que ele está fazendo esta manhã? E fará o quê? Anunciará a vós o que há de vir. O Espírito Santo na igreja nos últimos dias. Agora você diz, irmão, aleluia, essa é a minha igreja. Espere um minuto. Jesus disse, isto todos conhecerão que sois meus discípulos, em São João 13,35. Isto todos conhecerão que sois meus discípulos quando tiverdes amor uns pelos outros. Glória a Deus. A verdade revelada pelo Espírito do reino de Deus por vir, olhando para o final, além, vendo sobre o que os profetas clamaram, vendo sobre o que Jesus falou. É aqui o mesmo Espírito Santo, e você clamando de novo, está certo. E é isso? É verdade espiritual revelada. Aleluia. Eu amo meu irmão, independente de qual igreja ele frequenta, quer seja da temporã, ou da serôdia, ou de nenhuma chuva, contanto que esteja no corpo de Cristo, tentando realizar algo. Glória a Deus. Não algo com certo propósito para manifestar a si mesmo na terra, mas o propósito pelo reino de Deus e a glória da sua vinda para revelar e dar a conhecer seu breve aparecimento. Amém. Agora, para encerrar, queremos pensar nisso. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, corretamente. E então verificamos em São João 14,7 que ele disse isso, também fareis as obras que eu faço, as obras que eu faço. Que tipo de obras ele fez para se tornar conhecido? Vocês se lembram de Pedro? Não se lembram do que temos falado? Felipe, a mulher junto ao poço, predizendo que isto não iria aos gentios, mas seria nos últimos dias. Como ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Há uma revelação escrita em mistérios como esta para o mundo exterior, para o mundo que não sabe nada sobre isso. Mas vocês, preciosos irmãos, vocês, preciosas irmãs, Amém. vocês não são filhos das trevas, não são filhos da noite, mas são filhos da luz. Glória a Deus. Andando na luz como ele na luz está. Amém. Então temos comunhão uns com os outros, Glória a Deus. enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Amém. purifica todos os nossos pecados Glória. e todos nós. Amém. Aí estão os servos do Senhor. Aleluia. Jesus, como cito minha escritura aqui, tem no Marcos 16, sim, Marcos 16, ele disse, ide por todo o mundo. Aqui está que tipo de igreja ele estabeleceu. A última comissão na igreja, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Agora olhem aqui, vejam este discernimento espiritual. Quem crer e for batizado, ele não disse exatamente de que maneira, mas queremos causar polêmica a respeito. Vejam a outra coisa. Vejam, quem crer e for batizado será salvo.
Seja como for que ele queira ser batizado, isso é com ele. Se a sua realização é para o reino de Deus, vamos, irmão. Estamos marchando com o mesmo Espírito. Se eu estiver errado, então me diga. Resultará dessa maneira. E se você estiver errado, será nisso. Mas nosso coração e nossos motivos e nossos objetivos são para o reino de Deus além. Nós estamos além. Estamos mostrando o Calvário. Eu e minhas ideias, ora, não tenho um irmão que goste de torta de cereja um tanto quanto eu. Mas somos irmãos. Estão vendo? Nenhum deles gosta de caçar e pescar como eu, mas somos irmãos. Estão vendo o que quero dizer? Glória a Deus. Tenho minhas próprias ideias, mas isso não faz com que ele não seja meu irmão. O pai dele é meu pai, a família dele é minha família. Aí está. Todos os patriarcas discordavam uns dos outros, mas havia um único pai e devia contribuir para uma coisa. E rejeitaram o principal lá, porque ele era espiritual. Não estão vendo, irmãos? Não podem ver do que eu estou falando? Agora notem, e estamos encerrando. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Que é isso? Revelação espiritual. Estão vendo? Falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. É o que a nova igreja era. Esse é o tipo de igreja que Jesus Cristo, esse grande de que todos os profetas falaram, faria. Verificamos que seu Espírito vem aqui e prediz que seu Espírito no povo retornaria e faria as coisas que ele fez. Amém. Glória a Deus. Permitam-me encerrar dizendo isto. Tenho aproximadamente mais uma dúzia de escrituras aqui, mas não temos tempo, estão vendo? Mas ouçam isto. Permitam-me encerrar dizendo isto. Todo verdadeiro profeta que nasceu de novo no Senhor, pregador, professor de escola dominical, vidente, apóstolo, missionário, seja ele o que for, seu coração está estabelecido e ele está tão cheio e ungido com o Espírito de Deus, tão ungido, seja qual for o seu ofício, seja qual for, pregar, ou ensinar, ou evangelizar, ou ter visões, seja o que for, que ele o fará para o reino de Deus. Amém, amém. O Espírito de Deus voltará a falar através do homem e manifestará que é o reino de Deus. Amém. Então eu como batista, vejo você, pentecostal, você é meu irmão. Você não pertence à igreja batista, eu pertenci. Essa foi a única igreja a que já pertenci, foi a igreja batista. Mas isso não me atrapalha. Eu vejo como o Espírito de Deus é com vocês. Vejo o que estão tentando fazer. Bem, se eu, um batista, posso sentir assim, com certeza, as assembleias, a Igreja de Deus, os pentecostais unidos, os independentes e todos nós, irmãos juntos, deveríamos ver que estamos tentando trabalhar com um propósito. Tenhamos discernimento espiritual. Agora ouçam, encerrando, vou fazer esta última observação. Há entre vocês muitos doentes e fracos, e muitos estão dormindo, espiritualmente mortos, porque não têm discernimento do corpo de Cristo. Este corpo enfermo que temos. Deus nos ajude a ter discernimento espiritual, a revelação do reino de Deus e do amor de Deus em nosso coração, derramado pelo Espírito Santo, para tentar estender bem os nossos braços e dizer: somos irmãos. Estão vendo o que quero dizer? E cada pequeno dom que vocês tenham, não o usem para tentar torná-lo algo grande para nós mesmos. Vamos fazê-lo para o reino de Deus, para trabalhar com todos, para tentar engrandecer a causa de Jesus Cristo, pois sua vinda é breve. Vocês creem nisso? Amém. Sinto muito por tê-lo segurado por tanto tempo. O irmão dele estará aqui amanhã para lhes ensinar as Escrituras. Mas agora, vamos inclinar a cabeça só por um momento.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Onward, Christian. Avante, soldados cristãos, Marching. marchando como para a guerra, Glória a Deus. com a cruz de Jesus, indo adiante. Amém. Glória a Deus. Não estamos divididos, somos todos um só corpo, Amém. um em esperança e doutrina, um em caridade. Aleluias. Oh, avante, soldados cristãos! Aleluia. Vocês creem que são? Levantem a mão. Amém. Marchando como para a guerra. Aleluia. Com o quê? Com a nosso objetivo. Jesus indo adiante. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Seu pastor. Amém. Graças a Deus, né? Assim encerramos então a mensagem Discernimento de Espírito. Muito boa. E eu sempre amo essa mensagem. Eu gosto sempre de fixar naquilo que o profeta de Deus tem dito, afinal é a voz de Deus, né? Nós louvamos a Deus por essa benevolência, essa bênção a qual Ele nos enviou nesses últimos dias que estamos vivendo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e nossas irmãs, e o nosso desejo é que você também esteja cada dia mais aprendendo de Deus e se entregando nas mãos de Deus. Se você ainda não é batizado, batismo bíblico verdadeiro, em o nome de Jesus Cristo, você precisa ser batizado. Participe da palavra, coma dessa palavra, deste evangelho, seja um cristão, ensine o Espírito de Deus e acompanhe ele. Amém? E deixa todos os espíritos ir para lá. Nós cremos que Deus nos colocará no patamar tão elevado a ponto de nos tornarmos a própria imagem de Cristo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir mais uma faixa musical aqui. Já estaremos indo então para o encerramento. Faltava-me a direção.
Graças a Deus, Deus abençoe a todos, meus amados irmãos e irmãs, vocês que sempre nos acompanham. Nós havíamos anunciado que teríamos o culto de Santa Ceia sábado, mas será adiado para o outro sábado próximo, tá bom? Mas domingo teremos culto normal aqui na igreja em Álvares Machado. Se você que está aqui na região deseja fazer-nos uma visita, o nosso endereço de cultos, de reuniões aqui em Álvares Machado está na rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, e a sua vinda é bem-vinda em nosso meio, se assim desejar, né? Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pelo carinho, a dedicação. Eu desejo oferecer oração. Se alguém está doente, aflito, necessitado, doente, creia que Deus vai te curar. Amado Deus, Pai Celestial, abençoe todos meus irmãos e minhas irmãs, ó Deus, que estão sintonizados conosco. Tem muitas pessoas enfermas, aflitos, com problemas a ser resolvidos, mas já foi tudo conquistado e resolvido na cruz do Calvário. Ajude eles a ter fé, a crer nisso nesta noite. Repreenda todo mal, toda enfermidade que atrapalha, que desanima esses corpos, afligindo-os, para ele esquecer que existe um Deus benéfico, o qual dá as bênçãos e a cura também. Senhor, no nome de Jesus Cristo, cure a cada um, liberta o oprimido, levanta o caído, sustenta o abatido pelo teu santo e precioso nome. Te pedimos hoje e sempre em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a todos, uma boa noite, no nome de Jesus Cristo. E nós vamos encerrando aqui com mais uma faixa musical, Céu, morado do meu Deus. Meu muito obrigado pela atenção. Deus abençoe e uma boa noite em o nome bendito de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.